Olá, boa tarde. Estamos aqui com um convidado especial, o professor Josué, e iremos tratar aqui de um assunto muito importante nos estudos acadêmicos, na vida cotidiana, no nosso dia a dia, enquanto pessoas que pesquisam, pessoas que buscam estudos, inovações, sendo que é um tema que já é trabalhado há muito tempo, né? Já vem sendo estudado há muito tempo. Mas, quando eu me refiro à novidade, porque é uma palavra que nem sempre remete apenas ao contexto palavras, linguagens. E no que nós iremos trabalhar hoje aqui diz respeito à arquitetura vernacular. Arquitetura vernacular que tem sido algo muito visado, buscado o entendimento, as interações entre as pessoas e a importância. Porém, agora, professor Josué, nós gostaríamos de saber um pouco da sua trajetória, né? Como é que você chegou a esse interesse pela pesquisa vernacular ou pela arquitetura vernacular, né? Fale um pouco aí para nós entender de onde saiu esse seu gosto, né? Essa vontade de estudar a arquitetura vernacular. Boa tarde. E boa tarde, obrigado à Faculdade Luciano Feijão, a professora Gabriel, que ela me puxou venir aqui. E obrigado a você pela escuta e a todos. Então, aí o interesse, ou a minha escolha da prática da arquitetura vernacular ou a pesquisa, sobretudo, porque na prática, como arquiteto, como jovem arquiteto, eu tenho 10 anos fazendo arquitetura depois que acabei a escola. E foi porque eu acho que ela estava falando uma linguagem que eu não conseguia olhar na faculdade, na escola de arquitetura. E eu achei um pouco pesado, um pouco aburrido a maneira que nós lá no México, eu sou de México, que nós aprendemos, fazemos arquitetura, porque sempre com um jeito de olhar o outro, não? Longe, aquilo que vem de longe, sobretudo da Europa, não? A história da arquitetura, a história do mundo, nós aprendemos a partir do olhar ocidental, não? Então aí esse questionamento mesmo muito refletir em deixar a escola. Aí depois eu encontrei um arquiteto local do México que ele me ensinou muito me ensinou a olhar a arquitetura que estava aí, não? Nós falamos de arquitetura vernacular, aquela arquitetura que nasce do lugar, nasce do próprio, nasce da tradição, das costumes, e nasce do que tem aí de mão, não? Quando você não precisa nada mais que olhar o que tem aí no presente, no terreno, a comunidade, no povo. E aí, pouco a pouco, eu fui me interessando mais sobre as culturas construtivas, não? Porque eu acho que aí já é bem diferente. Às vezes, hoje em dia, muito se fala de bioconstrução, ecologia, sustentabilidade ou materiais alternativos, não? Mas a arquitetura vernacular, a construção com terra, os processos ou culturas construtivas com terra, por falar melhor, mais certo, han estado aí sempre, não? Eu acho que aqui agora, com a gente está fazendo um curso extra fora da escola com os estudantes aqui da arquitetura. E bom, aí eu acho que eles estão conseguindo olhar o que tem aqui e valorizar o que Sobral, o Ceará tem para mostrar ao mundo e para produzir aí, não? Eu acho aí é isso, okay. Que é aí um pouco da história. Legal, então
partindo de um princípio de que o vernacular ele é uma forma de linguagem, um relacionamento, uma interação, um contato com a natureza, né? Um contato com os aspectos mais fora da academia, não é isso? Adianto que há uma diferença entre este conhecimento vernacular e o conhecimento que se chama veicular, né? Sendo que este conhecimento ao qual você se refere, que é o vernacular, é aquele conhecimento, aquele ensinamento que se dá no lugar. Ele é próprio daquele lugar. As características são regionais, são locais, são individuais, inclusive. Enquanto que o veicular seria aquele ensinamento, aquele aprendizado que nós adquirimos na academia, na universidade, nos cursos de arquitetura, dentre outros. Isso. Então, que nós replicamos, digamos assim, as formas pelo qual o ensino nos proporciona, que é outra linguagem. Eu acho que somente a educação hoje em dia está muito questionada, não? O sistema educativo universal, as universidades, faculdades, todo mundo está questionando a forma de ensinar, de aprender também, não? Porque é isso, é como se você só coloca informação como uma banca, não? E aí guarda, mas não interpreta. E eu acho que aí o interessante dos sistemas e culturas construtivas com terra, a arquitetura local, eu acho que aí bate um pouco a cabeça, como que te faz refletir um pouco, porque você começa a se questionar como pode fazer com o que tenho, não? Verdade, porque professor. aí, se não, você não tem os meios econômicos, o poder adquisitivo para aspirar ou comprar aquilo que te falaram que tens que ter, não uma grande casa de concreto com grandes vidros, não sei, não as formas ocidentais de habitar, por assim dizer, não? Então, eu acho que aí quando uno começa a fazer essa pesquisa, a olhar o vernacular, como você fala, aí quebra aí um pouco, questiona, então o que faço com tudo isso que ensinaram na escola. Verdade. Interessante, professor Josué, que em pleno século XXI a arquitetura vernacular ela reacende, né, os anseios, aos desejos de uma sociedade mais próxima do natural, né, que não necessariamente tem que dispor de meios econômicos favoráveis para grandes e belas construções bem desenhadas, bem estruturadas. E quando a arquitetura vernacular ela se integra neste mundo, ela passa a ter até aspectos, né, e contextos mais voltados para o natural, né, mais para os gastos são menos, não é isso? É isso que falamos, não? A gente falou muito também antes de entrar aqui, que afinal tudo está ligado, não? Quando você começa a olhar arquitetura ou processos construtivos ou culturas construtivas com terra, com materiais naturais, você começa a olhar que a ecologia, a agricultura, a agronomia, a forma de comer também, afinal, é todo um ciclo. Sim. Fala um ciclo, todo um ciclo que vai se construindo, né? Vai se construindo, se construi aí bem, fecha bem cada tema, cada forma de fazer, o que comer, o comer do local, como agora se está falando muito, eu moro lá em Paris, e aí agora se tem uma cultura muito do consumo local, não? De você tentar comprar ou consumir o produto o agricultor, o produtor local, que não fique muito longe a cadeia econômica. Sim. Porque aí senão você encarece o produto, né? Sim. Então tudo isso acontece ao final com tudo, e na arquitetura, nós como arquitetos, eu acho que se não olhamos isso, é que não estamos querendo olhar, não? Sim, verdade.
queremos seguir. Tem o Isso mesmo. arquiteto Simón Vélez, um arquiteto de Colômbia, que ele construiu com bambu muito lá na Colômbia e ele ha construído muito na Europa, Holanda, Alemanha, mesmo as organizações que pedem para construir mandam primeiro a que ele faça um edifício escala 1 a 1 na Colômbia para testar o material, não? Porque como não acreditam muito na construção com bambu nesse momento, mesmo pagam 2 vezes o edifício, não? Porque Sim. não acreditam, não? E ele fala muito que nós como arquitetos, a arquitetura deve ser mais vegetariana, não tão mineral com os materiais que agora chamam convencionais. Verdade. Isso também é bem interessante, não? Que Com certeza. a gente falava de materiais convencionais, bom, depende de quem, não? Que eu acho que até o concreto e todos esses materiais industriais são os alternativos. O convencional ha sido a construção com terra depois de 3.000 anos, não sei, aqui em América Latina, acho que aqui no Peru tem Algumas construções bem antigas, né? bem antiguas, eu acho que do 1500 Sim. antes de Cristo, em México também. Realmente. E eu acho que aqui no Brasil eu ainda aí não conosco muito, mas acho que você aí pode dar aí um exemplo. O Brasil tem sim, né? Alguns estados, regiões inclusive, que preservam algumas relíquias, né, arquitetônicas, com estruturas belíssimas, fachadas, que contam uma história, que contam um ritmo de vida, um modo de vida, as características das pessoas que viveram naquela época, que demonstra o nível de riquezas, né? E o vernacular ele está estampado nesses objetos patrimoniais, né? Nessas construções que resistem ao tempo com tantas intempéries que o Brasil, exatamente, Sociais, políticas, isso, climáticas. exatamente, a questão climática quando eu me refiro às intempéries, né? E o Brasil, como se sabe, é um país que quase toda a sua porção territorial é de tamanho continental, inclusive, mas o grande feito do território brasileiro é a tropicalidade, né? O clima bem diferenciado pelas regiões, e que, de certo modo, facilita as construções, principalmente dentro do contexto vernacular. Mas, professor, falando agora de vernacular no modo de fazer, no modo de pensar e no modo de ajudar as pessoas, né? Tem autores que veem o vernacular como uma forma de pensar, né? Isso pode ser individualmente ou coletivamente, né? Vai depender muito de como você está observando o vernacular no meio daquela comunidade, daquele grupo de pessoas. Já tem autores que chamam o vernacular observam, na verdade, né, pelo lado mais material, que seria, por exemplo, das construções, das habitações, né? Já tem outros que referem-se à paisagem, né, vernacular. Também, paisagem vernacular, claro. Certo? Então, como você vê dentro do esteio da arquitetura para o mundo contemporâneo a importância das construções vernaculares? Eu acho que aí agora está acontecendo um pouco lá na Europa que descobriram a arquitetura vernacular, não? Mas claro, descobriram porque estão em um estado de emergência do consumo do petróleo, de cimento, de gás, não? E estão eles olharam que é uma urgência cambiar os modos de construir, os modos de fazer as coisas. E eu aí acho que aqui na América Latina nós temos a sorte de conseguir fazer as coisas bem certo. Não acho que ainda estamos a tempo. A arquitetura vernacular também joga um papel bem importante, já sem falar da palavra vernacular, a arquitetura, não? A arquitetura falava
Octavio Paz, um escritor mexicano. Sim. A arquitetura é esse testigo insubornável da história, não? Porque a arquitetura fica aí, não? Nós morimos, nós deixamos aqui este mundo, mas a arquitetura, a Terra, o planeta Terra vai ficar aí, não? O ser humano possivelmente um dia acabemos nós mesmos com nós, e o mundo vai ficar aí, não? Simplesmente vai com processos evolutivos, o universo vai acontecendo processos de expansão. E bom, pode ser que já nós temos, e eu acho que aí é bem verdade, não? Sim. E também de economia, em todos os sentidos, ela encosta em muitas maneiras de viver, e afinal, bom, pode falar que hoje em dia você pode falar que é uma filosofia de viver, não? Mas a arquitetura, o habitar do ser humano, onde morar, onde dormir, ele envolve todo um processo com a comunidade, não? Sim. Eu isso acho bem interessante, porque vai ainda mais dos materiais, da construção, da economia, dos processos construtivos, dos sistemas construtivos, estruturais, tudo isso, porque encosta já em níveis antropológicos, filosóficos também. E eu acho que aí esse tema também é bem amplo, né? É muito amplo. Porque, como você fala, a linguagem, não? Aí, a linguagem, o modo de se vestir, os costumes, os sapatos, as crenças, as festas. Então, isso aí os valores simbólicos. E hasta onde que vai o conceito de vernacular? De vernacular, não? Mas, bom, a gente pode ficar na arquitetura. Tranquilo, exatamente. O tema é completo, né? Ele é bem abrangente. Nossa, é tanto, professor, que podemos entender a questão vernacular, como alguns autores, né, se referem. Por exemplo, é aquilo que é produzido na região, né? É aquilo que as características desponta como próprio do lugar, próprio daqueles habitantes, né? Você está aqui em Sobral, participando de um curso de extensão da Faculdade Luciano Feijão, e você fez várias viagens no entorno da cidade de Sobral, né? Por exemplo, a Serra da Meruoca, né? Mais precisamente lá na localidade denominada São Vicente, né? Que é uma comunidade rural. Visitou outros lugares também na Viçosa do Ceará, lá na Serra da Ibiapaba. O que você pôde observar e constatar de riqueza lá, em termos de labuta mesmo, né? O trabalho do ser que é do lugar, aquela interação dele com o meio, né? Em termos de vernacular, o que você acha que tem ainda para se estudar aqui e se é importante? Eu acho que o Ceará, Sobral, que eu conheci agora um pouco Sobral em 2 semanas que eu fiquei aqui. 2 semanas. Eu fiquei impressionado porque tem tanta coisa para ainda fazer pesquisas sobre arquitetura, sobre temas antropológicos também, mas sobretudo arquitetura, não, que é o tema que interessa. Achei bem interessante também que encontro uma relação. Sobral é uma cidade colonial, evidentemente, bem parecida com as cidades de México, as grandes cidades de México, que também têm rasgos e arquitetura colonial. Mas isso é aqui, não? Na cidade, no centro da região do Sobral. Mas quando você vai aí, acho que a arquiteta Gabriel me levou ela para a Meruoca, para o Preá, Viçosa, achei muito lindo. E aí tem muita construção com terra, não? Que é evidente que se está perdendo, que ninguém está interessado. A gente, quando foi lá fazer o curso lá em uma reserva natural, não me lembro agora,
a gente aí passou por el vilarejo, por la aldeia, e estavam quebrando, estavam destruindo uma casa de terra. Eu fiquei bem surpreendido, não? Porque uma falta de sensibilidade, de valorizar, é como se você começar a matar a todos os velhos, não? Porque já estão aí, já ficam sentados olhando só o fim de dia e bom, vamos matá-lo porque como já não está fazendo nada, não está fazendo nenhuma função, quebra aí, não? Eu achei muito violento, que isso teria que ser tem que parar com isso, porque o passado, ninguém está falando de nostalgia sobre o passado, não? É simplesmente parar, olhar, escutar, que tem conhecimento aí, não? Tem muitos anos de conhecimento que você não pode somente destruir. Bom, vamos quebrar e vamos fazer uma outra coisa. Eu acho um acto bem grande de ignorância, com todo respeito, porque se você não para a olhar, estudar, pesquisar, você vai repetir os mesmos erros que muitos repetimos, não? E eu acho que aí o mesmo paisagem também, não? Eu fiquei surpreendido com o paisagem da Caatinga. Sim. A Caatinga também, que eu no início não achava, não sabia se era deserto ou era floresta. Sim. Era um pouco estranho para mim, porque em minha vida eu vi esse paisagem e achei bem interessante, não? Como consegue, parece que está morto. Isso. Mas não está morto, está aí. Exatamente. Não, então é o mesmo, não? Se você não sabe o que você está olhando, está morto, vamos queimar, vamos quebrar. E assim isso pode acontecer com tudo, não? Então eu acho bem interessante que ainda que nesta região do Sobral tenha muita arquitetura, muita paisagem bem local. E eu acho que ainda está a tempo para que os jovens arquitetos aqui que estão formando no Sobral e imagino em outras regiões, deem aí um papo, olhem bem. E sobretudo, não, também os professores que fiquem mais abertos, a professora Gabriel, você, não sei, um outro professor, não? Para poder valorizar isso que tem aqui vocês, não? Porque depois vão arrepender quando não tem, como acontece agora lá na Europa, que destruíram tudo, já não tem nada, acabaram com a floresta, com as arquiteturas locais, os povos estão vazios lá, ninguém dá bola lá. Então é triste, porque al final eles não têm onde se olhar a eles mesmos. Eu acho que por isso também o europeu fica bem surpreendido com a América Latina, não? Porque nós mesmos, como povos, nós olhamos a nosso passado, a nossas tradições, a nossas culturas, não? E lá, infelizmente, tem bem pouquinho, não? Isso. É interessante nessa sua fala, professor, que... Aí não sei se respondi a pergunta. Mas... Sim, tranquilo, ficou de boa. Até entrou já em um contexto mais interessante, que é a questão da paisagem também. Como mencionamos anteriormente, né, para também conhecimento de quem não está nos assistindo, ou em outro momento vai nos assistir, que a paisagem da região aqui de Sobral, Ceará, o Nordeste, como você disse, né, não a conhecia. É interessante chamar a atenção que esta paisagem que caracteriza a semiaridez do Nordeste, a Caatinga, ela por si, ela já desponta de um aspecto muito inteligente. Você pode perceber isso, né? Ela aparenta estar morta nesse período mais quente, de chamado de verão, né? Mas no inverno, período chuvoso, as primeiras, né, chuvas. A vegetação ela já dá um ar de alegria, ela já desponta, né, com aquele
ficando tonalidades verdes, enquanto estava toda embranquecida, esgalhada. Mas é uma forma de a vegetação ela se defender das intempéries, né? Do calor intenso, da insolação. E o Nordeste tem essa característica, né? Apenas 2 estações são bem visíveis, né? Mas uma mais do que a outra, que é o verão. O verão é mais visível, ele é mais castigante, principalmente nas áreas sertanejas. E o sertanejo, né, o nordestino, o citadino, a pessoa que mora na comunidade rural, ao longo do tempo ele tem se adaptado com modos de vida, modos de habitar o lugar, de interagir, de conviver, de falar, de ouvir e até mesmo de se comportar perante ao meio. E aí, professor Josué, com essas 2 semanas que você está aqui, nos agraciando com os seus conhecimentos, seus ensinamentos, o que você vai levar como aprendizado também, né? Claro, nós estamos sempre em processo de aprendizado. O que você vai levar de aprendizado em termos de arquitetura vernacular aqui de Sobral? Quando eu menciono Sobral, professor, eu me refiro a todos os lugares que você já conheceu aqui na região. Em termos de aprendizagem, bom, é muita coisa. Primeiro com os estudantes também, não é sempre bem interessante trabalhar com galera mais jovem que você, que está começando o caminho da arquitetura, que é bem difícil. Então com eles estou aprendendo muito porque mesmo linguagem, não? Eu falo. Fiquei surpreendido também com a pequena pesquisa que a gente fez sobre as terras. Não, a gente procurou terras em muitos lugares para fazer esta aula, esta extensão, este curso, e encontrei muita terra muito boa. Se você pega lá do lugar onde encontre, e é terra bem interessante que dá para fazer. Nós aqui na aula aprendemos a fazer adobe, taipa, tijolo cru, que é o adobe, mas também eu vi que é uma região onde se faz muito tijolo cozido, tijolo queimado, e que os estudantes tampouco sabiam. Então para mim isso fica bem surpreendente, com muita aprendizagem, porque não tinha nem ideia que aqui... Bom, tinha um pouco ideia porque um pouco parecido com as regiões do sul de México, que são semiáridas, tropicais. Sim. Também, não? Mas fiquei bem surpreendido com essas técnicas que tem aqui. Adobe, o tijolo cozido, o tijolo cru, e que com isso se pode aproveitar para fazer edifícios contemporâneos, não? E aí eu acho com muitas ganas de voltar para poder fazer algum projeto mais real, mais interessante, que não só fique uma aula experimental. E aí fico bem agradecido com isso. Quando você menciona, por exemplo, o termo que você usou, a questão, uma certa falta de respeito, né, de muitas pessoas, às vezes. Acho que nem é falta de respeito, eu acho que é... Bom, quero pensar, ignorância, simplesmente. Pronto. Não? Em destruir uma construção, né, que tem ali uma memória, que tem uma afetividade de quem conviveu, de quem habitou, de quem construiu. Não se pensa, por exemplo, que forma, né, que condição social aquela pessoa construiu, se tinha conhecimentos arquitetônicos, por exemplo, né? Por onde você olhar, não é fazer uma crítica, não, nem nada, é simplesmente, em termos de espacialidade, é bem fácil saber como a gente mora aqui, com os climas aqui, não? É simplesmente ir lá,
eu olhei que depois, já quando fica tarde, noite aqui, toda a galera sai de casa, coloca a cadeira fora e fica aí com o vento aí, tão gostoso, que eu fiz também, é tão gostoso. E escutei que as autoridades aqui estavam querendo muito mexer com os alpendres que tem na rua, não? Algumas casas. E eu não entendi porque, se é tão gostoso ficar debaixo do alpendre. Acho bem lindo esse espaço. E bem local também, não? Que você pode desfrutar um momento aí debaixo do alpendre, deixando sentir o vento, não? Então, em termos de espacialidade, isso é arquitetura local, isso é arquitetura vernacular. E se você não entende, você não vive isso, você vai ignorar Sim. para quem você vai oferecer o serviço de arquiteto, não? Sim, verdade. O vernacular diz respeito à interação do sujeito com o meio. Não é isso? A gente vem falando desde o começo de nossos diálogos aqui. Porém, professor, você observou, por exemplo, aqui na cidade de Sobral, o centro histórico, que é rico em fachadas, construções com arquitetura diferenciada, bem modelada, bem estruturada, bem desenhada. Para finalizar esse nosso encontro, essa nossa conversa maravilhosa, ao qual estivemos aqui junto com o professor Josué, professor José Wellington, diga para nós, né, agracie, para a gente terminar esse momento, o que você poderia dar de conselho, né, para os jovens que estão aí entrando no mundo da arquitetura, nesse mundo bem amplo de conhecimento, de liberdade, de aprendizado, de ensinamentos, e como nós poderíamos encarar a sua experiência como parte de um modo de vida daqui para frente? Eu acho que eu falei para os jovens que estão aí fazendo o curso com a gente, eu falei que só tem que, desde minha visão, meu olhar, eu aprendi isso agora aqui no Sobral, que vocês, quando cruzam o trem na rodoviária, eu tirei uma foto aí que diz: pare, olhe, escute. Eu achei bem legal, porque sim, é isso. Eu acho que eu daria esse conselho que já mesmo aqui em Sobral vocês têm, que para, olha e escuta. Porque se você não para, olha, escuta, você vai perder um pouco a graça da vida, não? A beleza da beleza de olhar e de contemplar e compreender esse momento de viver, porque agora eles estão começando a profissão de arquiteto, ofício de arquiteto também, que acho que é um ofício tão nobre quando é bem exercido, não? Quando você consegue. Eu falava para eles também que os grandes arquitetos com grandes nomes, não, que nas faculdades sempre, muitos em sua maioria, conseguiram olhar e observar e valorizar a arquitetura vernacular, a arquitetura local de cada lugar em que eles fizeram sua arquitetura, não? E eu falava para eles também que tem um arquiteto mexicano, Luis Barragán, que falava isso, não olhem o que eu faço, olhem o que eu olhei, o que eu vi, não sei se se entende. Eu acho bem interessante, não? Porque simplesmente ele fala: desistam de admirar todas as arquiteturas, os grandes edifícios que eu estou fazendo. Eu solamente estou interpretando o que estou aprendendo, e que é aí, não? E todos esses arquitetos agora grandes, famosos, contemporâneos, historiadores, simplesmente
viajaram, desenharam, dibujaram, fotografiaram e estudaram, pesquisaram arquitetura do lugar. E eu acho que esse é um conselho que eles nos deixam, não? Como para, olha, escuta e reflete, porque aí que está o segredo, não? Pois, professor, obrigado. Nós estamos chegando ao fim aqui do nosso encontro, do nosso diálogo. Agradecendo sinceramente em nome da Faculdade Luciano Feijão, do curso de Arquitetura e Urbanismo, né, a sua presença aqui. E esperamos em breve poder contar com você de novo, em outro momento maravilhoso como esse que você está passando aqui, em outros diálogos, com novos ensinamentos, e que quem está nos assistindo ou irá nos assistir possa se agraciar e buscar, né, entender um pouco mais sobre o vernacular. Obrigado a todos e até um próximo ou uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigado.